E após o veto do presidente Lula e as ações do ministro Flávio Dino contra os chamados penduricalhos, o Supremo Tribunal Federal deve analisar o tema nesta quarta-feira. Para entendermos os impactos nas contas públicas, desdobramentos para o funcionalismo, o Jornal da Manhã conversa agora com o advogado especializado em Direito Administrativo, Vitor Barreta. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. A gente tem um teto, então, mas esse teto muitas vezes ele se abre. É um teto solar, um teto retrátil, se tratando de casa, porque realmente ele não é respeitado e esses penduricalhos sempre existem. De que forma que a gente, então, pode entender tudo isso e a análise do Supremo Tribunal Federal? Bom dia a todos que estão acompanhando a Jovem Pan News. De fato, esse teto ele acaba se abrindo de forma um pouco substancial, isso atrapalha e acaba prejudicando um pouquinho a própria manutenção aí dessa questão constitucional. A situação permeia o fato da gente ter que distinguir o que é um subsídio, uma remuneração, de uma verba indenizatória, né? Subsídio, remuneração, aquilo que se ganha pelo seu trabalho. Já as verbas indenizatórias são aqueles auxílios, aqueles vales, e é justamente isso que acaba furando o teto, fazendo com que o salário dos servidores acaba ultrapassando aí o teto, que no caso é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é pouco mais de 46 mil. Então, diante desse contorno, cada prefeitura, cada estado, cada órgão acabava criando aí verbas indenizatórias de modo a aumentar o salário dos seus servidores, né, com o objetivo justamente de ultrapassar esse teto sem ferir de fato, a Constituição Federal. É importante ressaltar que 70% dos servidores públicos do Brasil recebem menos de R$5.000. A gente não está falando da maioria. A gente está falando de uma elite do funcionalismo público que acaba se beneficiando por conta dessas alterações legislativas, algo que foi verificado e enfrentado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo ministro Flávio Dino. Isso não foi uma novidade, não foi um julgamento novidade lá no Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, o Supremo já tinha se manifestado várias vezes sobre esse aspecto, mantendo esse posicionamento, só que como são muitos órgãos, né, eles acabam criando aí, cada um com a sua lei específica, novas verbas indenizatórias, e esse assunto retorna ao Supremo. O ministro Flávio Dino resolveu comprar uma briga que ninguém até hoje comprou, né, e deu essa decisão aí, de fato, contundente contra essas verbas indenizatórias, contra esses chamados penduricalhos, né, para justamente tentar combater essa situação. Oi, a gente teve um probleminha aqui no áudio, mas a gente continua te ouvindo. O Brasil consegue fazer esse ajuste fiscal sem enfrentar esses privilégios estruturais que a gente tem hoje nesse sentido? Olha, com certeza o enfrentamento desses privilégios, né, desses penduricalhos é essencial, assim como também uma reforma administrativa e toda a avaliação do funcionalismo público como modo geral. É claro que, como dito anteriormente, isso não alcança, não atinge a todos, né, os servidores públicos, já que 70% ganham até R$5.000. Mas essa elite do funcionalismo público acaba ganhando esses penduricalhos e isso realmente chega em valores até assustadores, né? Falam-se, segundo os especialistas, em até 30 bilhões de reais em termos de salários e penduricalhos e etc. por ano. 30 bilhões realmente que saem do orçamento para o pagamento desses valores, segundo apontam especialistas do tema. Então, claro que isso parte, né, de uma análise para que seja feito, né, esse enfrentamento fiscal entre a diminuição dos gastos públicos e para que a máquina possa ser utilizada de fato para aquilo que o cidadão tem mais interesse. É claro que o governo não se faz com robôs, não se faz com máquinas. É necessário pessoas, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, essas pessoas têm o direito de serem remuneradas, né? Só que o caminho da verba indenizatória, né, do penduricalho, não é o ideal. O ideal é você verificar reajustes de fato salariais, até porque um dia esse servidor vai se aposentar e ele vai precisar aí, de fato dessa verba salarial, né, para poder ter uma aposentadoria confortável e tudo mais, algo que o penduricalho não traz para os próprios servidores públicos.
Só que o grande receio também, né, é haver uma certa má vontade por parte do funcionalismo, porque se você retira o penduricalho, por exemplo, um juiz que ganha lá, tem o teto de 40 e poucos mil, aí você coloca ele em outra comarca e ele começa a ganhar 110, 120 mil. Aí você retira isso e ele começa a trabalhar, vamos dizer assim, correndo para não chegar na bola, né, com aquele jogador que corre, mas não chega. Será que a gente não vai ter um atraso também em relação ao funcionalismo público? Porque muita coisa já não anda. E aí você também estabelecer isso acaba prejudicando toda a população? Olha, não é uma análise simples, é uma análise complexa, né? No direito, a gente ensina que o servidor público ele precisa ter um salário compatível com o grau de desafio da função que ele exerce, justamente para que ele possa ter estabilidade, para que ele possa ter tranquilidade para exercer seu cargo sem pressões externas, né? E é isso que realmente é estudado, é isso que é praticado, é com esse viés que os salários e também as demais remunerações são definidas. Porém, o que existe hoje é realmente uma situação complicada, partindo do pressuposto dessas verbas indenizatórias, desses penduricalhos, justamente como tentativas de aumentar, né, o valor que recebem de fato esses servidores do alto funcionalismo público. É uma briga muito complicada, tanto que até hoje ninguém comprou essa briga. O ministro Flávio Dino realmente enfrentou a situação com essa decisão que inclusive beneficiou em parte o governo Lula nos vetos que ele concedeu em relação ao TCU e também ao Legislativo, e de certa forma acabou por ser uma tentativa de resolver essa situação. Só que do outro lado existe o alto funcionalismo do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, o próprio Ministério Público, né, desconfortáveis com essa situação. Então, com certeza, é uma questão institucional extremamente delicada e que não tem uma solução fácil. Exatamente. E também precisaria haver leis que estabeleçam métricas, como a gente estava debatendo aqui enquanto você falava, o Vitor Barreta, com a Patrícia Costa, né, estava comentando sobre isso, porque realmente a gente precisaria ver uma produtividade, ver que realmente eles estão produzindo, independente do salário que recebem, e esse salário, claro, precisaria ser estabelecido pelo teto, e o teto não ser extrapolado. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço. Bom dia a todos.